Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Educar Sapiens, Ensinar esse Ser Humano. Eu sou a Sara Barbaresco, sou a diretora do Colégio Sapiens aqui em Ariquemes, e esse é o nosso espaço para discussões sobre infância, sobre educação, sobre desenvolvimento infantil e os melhores caminhos para formar cidadãos preparados para o futuro. Como vocês sabem, está no nosso DNA a inovação, enxergar a educação com um movimento constante, e o nosso objetivo aqui é nos conectar com famílias, profissionais que buscam uma educação transformadora. E hoje temos uma convidada super especial, a gente vai falar sobre psicomotricidade. E qual que é o papel do movimento no desenvolvimento cognitivo e emocional? A nossa convidada de hoje, ela é uma profissional de educação física desde 2009 e ela é especialista em psicomotricidade desde 2018. A gente vai descobrir o que é isso, o que isso tem a ver com educação. E ela é especialista em primeira infância também, Keila Rodrigues. Que prazer ter você aqui, obrigada, viu? Eu que agradeço, o prazer é todo meu e que bom estar aqui com vocês para a gente entender o que o corpo tem a ver com a alfabetização e com a leitura. Perfeito. Tem muita coisa. É verdade. E Keila, do ensino médio pra vida, né, Keila? A gente se conhece o quê? Uns aninhos aí, acho que desde 2005. Menina, para de falar em ano. Um dia desses. Um dia desses, né? E a gente estudou um ano do ensino médio juntas, a gente perdeu contato e depois estamos aqui, olha só, e, né? Aos dois ambientes, a educação que nos uniu, né? É verdade. Tanto para conhecer como depois. É verdade. A educação que nos uniu. E sempre a mesma linha de pensamento, né? De que a educação, ela vai muito mais do que uma folha, né? De que o ensino, a aprendizagem, o desenvolvimento da criança, né? E o corpo também faz parte disso. Isso mesmo. Keila, né, eu até comentei que você é especialista em primeira infância, mas porque é a tua paixão, né? O que você mais gosta é falar sobre primeira infância e por isso que eu acho que foi muito pertinente trazer você para esse momento, para esse bate-papo, justamente pela tua visão holística, né, da primeira infância. E quando a gente fala de primeira infância, a gente não costuma associar muito a movimento, né? A gente vê uma cultura muito de valorização do desenvolvimento cognitivo em detrimento do desenvolvimento corporal, né? Tanto que a criança que aprende mais a ler, falar o nome dela, as letras, ela é vista como mais inteligente do que a criança, por exemplo, que se alimenta sozinha, desde pequena, desde, 2, 3 anos, que tem uma independência corporal boa, uma autonomia motora boa. Ela não tem uma inteligência, porque ela ainda não sabe letras, né? E a gente vai tentar desconstruir esse pensamento hoje. É isso aí, vamos junto. E para começar, vamos falar então de psicomotricidade, que é a palavra aqui, né, do nosso encontro. De passar no cabelo de comer. Né? O que é, né? Vamos esclarecer para o pessoal lá de casa o que é, de fato, psicomotricidade, como que ela se relaciona com a primeira infância. É uma ciência, psicomotricidade. Então, vamos desconstruir a palavra. O início dela, psi, né? Vem de psicologia, questão emocional e tal. Então, a psicomotricidade, o foco dela é estudar o movimento a partir das emoções, do sentimento. Aí depois vem cognição, cognitivo, né? Aí depois vem o motric, o movimento e idade em todas as idades da vida. Então, psicomotricidade é uma ciência que vai estudar desde quando a gente nasce até a velhice, né? Então, ela perpassa por toda a nossa vida. E o que ela tem a ver, então, aí para contribuir com as crianças? Primeiro que a gente já nasce aprendendo por meio do corpo. Você é mãe. Toda a comunicação que a Nina teve com você inicialmente foi por meio de movimentos. Quando ela chutava, quando ela se encaixava para um lado, virava para o outro. E isso dava uma mensagem para você. E por que quando o ser humano nasce, essa mensagem, essa linguagem corporal, ela é esquecida? E a gente fica preocupada em, não, tem que falar. Não, agora que fala, agora tem que ler. Não, agora que lê, agora tem que... E cadê a questão do movimento que antes a gente valorizava quando era grávida? Né? Porque se não mexe, tem alguma coisa errada. Né? Essa é a visão da mãe, não tá mexendo. Você já liga direto pro pediatra, não tá mexendo. Né? Então, a primeira conversa, a primeira linguagem que a criança aprende é o corporal. E é essa linguagem corporal que é base para ela para escrever, que é base para ela também ler. Né? Então, assim, papais,
dá uma freada aí, calma, que vai ter momento para isso. Primeiro, dá base para o corpo do seu filho. Porque não tem como essa criança conseguir sentar e segurar uma caneta, um lápis, um riscador, se primeiro ela não sabe sentar. Então, a gente tem que primeiro cuidar do amplo, para depois a gente pensar no fino. Primeiro, a gente pensa no grandão. Todas as aprendizagens na nossa vida, a gente sempre pensa assim, primeiro eu vou aprender aqui até chegar a um certo ponto. Por que quando chega na educação infantil, no processo de escrita, no processo de leitura, isso não é respeitado? O que acontece com a gente, né? Eu gostei muito da Fernanda Calmon, quando ela falou dessa questão da gente trazer muitas os nossos sonhos e tal, e jogar para as crianças, né, para os filhos, para poder a gente realizar. projetar, né, Isso, cobrar do resultado dos filhos, isso. né? E a fala também que ela fez dessa questão social. Eu digo, olha, o meu filho já lê. Gente, e daí que ele já lê se ele não sabe amarrar um cadarço? E daí que ele já lê se ele não sabe tomar um banho? Né? Não que a leitura, a escrita não tenha o seu papel, né? Mas é que existe uma ansiedade muito grande para os filhos aprenderem a ler e escrever, né? Mas não se apercebe de como que o corpo também ele precisa aprender antes, né? E é exatamente isso que a psicomotricidade faz. Ela dá base para esse corpo, para que ele consiga, então, aprender coisas fora dele. Porque a criança que não domina o seu corpo, ela não domina nada fora dele. Então, primeiro ela tem que dominar ela mesma. É de dentro para Exatamente. fora, né? É isso aí, é de dentro para fora. E assim, porque, como você estava falando, né, antes de segurar o lápis para aprender a escrever, a criança precisa dominar outras habilidades motoras, né? Como é que o movimento ele prepara a criança, o corpo, para esses movimentos acadêmicos, né? Esses desafios acadêmicos. Então, o que a criança precisa ter corporalmente antes de aprender a ler e escrever? Então, vamos usar a ciência tanto da psicomotricidade como da educação física. Dentro da psicomotricidade, as habilidades psicomotoras, elas têm um grau de ganho. Então, a primeira dela é o tônus muscular. O que seria isso? Essa resistência. Nós estamos sentadas, há uma força da gravidade sobre nós, nossa musculatura resiste, tônus muscular. A criança que não tem bom tônus, quando é bebezinha, se você solta ela cai, porque ela não tem tônus, né? Então, se a criança não tem bom tônus muscular, a última dentro da linha da psicomotricidade é coordenação motora fina. Então, nós temos 7. Tônus, segundo, equilíbrio, depois consciência corporal, lateralidade, estruturação espacial e temporal, coordenação motora grossa e a última, coordenação motora fina. A psicomotricidade preconiza que, se a criança não tem bom tônus desenvolvido, ela não tem bom equilíbrio, ela não tem o resto, não tem... Imagina a coordenação motora fina, que é o último, ela não vai ter. Então, a primeira coisa na educação infantil que a gente cuida é trabalhar tônus muscular. Aí, dentro da psicomotricidade, ela vai dividir pelo cérebro, que a educação física vai ajudar a gente agora. O nosso desenvolvimento maturacional, ele acontece de baixo para cima e de trás para frente. Então, vamos pensar no cérebro. Né? Aqui embaixo a gente tem o cerebelo, que é essa partezinha que vai ser exatamente responsável pelo tônus e pelo equilíbrio. Por isso que o primeiro ganho do bebê é o pescocinho. Ele conseguir segurar o pescoço e não cair mais, não precisar segurar. E isso é o primeiro sinal de que esse tônus está maduro, de que está indo bem esse desenvolvimento. Né? Então, ali a primeira coisinha é o cerebelo. O tônus muscular e o equilíbrio estão ali naquela área. E por coincidências também, ou não, né? Temos o verme cerebelar, que é uma outra partezinha responsável pela fala. A gente não precisa que essa criança fale para a leitura. Então, se a gente estimula tônus e equilíbrio, por neuroplasticidade, estamos estimulando a fala, porque falar também é um ato muscular, né? É musculatura. Sim. Então, é exatamente por essa questão aí de processos, né? Assim como dentro da pedagogia a criança precisa entender algumas questões, no corpo dela, algumas áreas primeiro precisam ser desenvolvidas. E para uma boa coordenação motora fina, primeiro é um tônus muscular e um equilíbrio. Um teste. Coloca a sua criança para sentar na cadeira, pequenininha lá, 2, 3 anos. Se ela tem um bom sentar, o que seria isso? Conseguir sentar igual nós estamos, com os 2 pés posicionados no chão, nós estamos com a coluna corretinha, nós não estamos prostrados.
Desculpa aí se atrapalhei o som. Nós não estaremos prostrados, jogados, virados para um lado. Em geral, a gente espera que a criança pequena faça exatamente isso. Que ela se escore, jogue para lá e para cá o corpinho. Então, ela não está pronta para escrever. Esse é o primeiro ponto. Então, trabalha bem isso. Lá, enquanto a criança tem até 2, 3 anos, esse tônus e esse equilíbrio tem que ser ótimo. Para que daí a gente siga ao próximo caminho. Isso, você citou aí são 7 etapas? São 7 ganhos psicomotores. 7 ganhos. Eles precisam acontecer nessa sequência ou não necessariamente? Exatamente. Nessa sequência, Exatamente. Né? E isso também tem a ver com a questão de idade, né? Porque ó, o tônus ele é bem perceptível quando é bebê. Então, até 1 ano, esse tônus aí tem que estar ótimo, excelente, andando para lá e para cá. Coisa que dentro, quando a gente pega uma criança com transtorno do espectro autista, a gente já vê uma criança com deficiência no tônus. Então, ela vai ficar fora. A criança mais mole, né? Isso aí. Ela tá sempre jogada no chão, tá sempre escorada, gosta de brincar mais deitada, né? Mas, Keila, isso é uma coisa que só dentro de transtorno? Não. Infelizmente, por causa desse nosso amiguinho aqui, a gente tem visto as nossas crianças fora desse esperado de ganho. Porque geralmente pensa assim, ele vai ganhar isso naturalmente. Não. É lógico que a gente leva a genética em conta, a gente leva a maturação em conta, mas o ambiente é riquíssimo. A gente muda padrões, né? Isso daí a gente já vê na medicina falando, em várias áreas dentro da educação, falando que o ambiente pode sim interferir nessa questão genética da criança. Prova disso, para quem nos segue, né? A Nina. Né? O tanto que a Sara teve de acompanhamento com ela para auxiliar ela em várias dificuldades dela e o quanto que foi muito diferente. Né? Vários relatos de pais falando, poxa, eu devia ter conhecido quando eu era menor porque hoje não estaria com essa dificuldade. Então o estímulo muda. Então não espera, vai crescer e vai conseguir. Não. Oferte esse ambiente para sua criança. Você não precisa ser um profissional como eu. Faz inserção nas atividades da vida diária. A Fernanda Calmon falou sobre isso. Leva a sua criança para fazer uma receita. Você está trabalhando tônus com ela. Você está trabalhando volume. Você está trabalhando quantidade. Porque tem os ingredientes ali para contar. Né? Então, colocar a criança na rotina da vida diária é um ótimo estimulador para a psicomotricidade. Porque às vezes a gente fica... É interessante se abordar isso, fica pensando, poxa, mas eu não sei como que eu faço para estimular meu filho, que brinquedo que eu compro para estimular ele. E a gente vê que é no dia a dia, né? É o básico, a criança gosta do simples, né? Exato. Vai suprir 2 questões, né? Tanto vai estimular esse corpo de forma motora, de forma cognitiva e também de forma emocional, porque ela vai se sentir pertencente àquela família. Não é só um ser que chegou ali e a casa está acontecendo e ela não faz nada. É um ser que está ali e que faz parte do convívio. Então, mesmo que tenha pessoas na casa para auxiliar, deixa uma responsabilidade para aquela criança fazer. Claro, de acordo com a idade e de acordo com o biotipo corporal dessa criança, né? Eu não vou colocar ela para lavar um tênis com 2 anos. Sim, né? Dentro de cada... respeitando o limite, né? Do que a criança já consegue fazer. E aí, Keila... Quando a gente fala para o pai a importância de brincar com a criança, de deixar a criança ser criança, né? Sair de casa, às vezes os pais acham que é tempo perdido brincar, né? Como é que a gente pode explicar para o pai que o brincar, que o movimento, na verdade, ele é necessário para o desenvolvimento motor e cognitivo? Essa semana eu estava ouvindo uma live e aí eu até anotei a frase aqui para eu não esquecer, que eu achei sensacional. Ela falou assim, só comparamos coisas que têm um contexto igual. Nós temos o hábito de comparar a nossa infância, a nossa alfabetização com as crianças hoje. Mas vou falar por mim, né? Eu sou de 87. E na minha época, a criança só entrava na escola com 6 anos. Então todo esse preparatório eu tive exatamente fazendo isso, brincando. E era uma época que a gente podia brincar na rua, porque a segurança era algo melhor, né? Não é como hoje que é difícil. Eu morei numa casa de um baita quintal. Hoje em dia, a gente já vê pelas necessidades das famílias de cada vez diminuir esses espaços, né?
a gente tinha contato com o vizinho. Hoje, dificilmente alguém sabe o nome do seu vizinho, né? Então, tudo isso que hoje em dia a escola faz, prepara, eu na minha infância, pelo menos, eu vivi isso brincando, né? Então, a escola precisa trazer essa questão e os pais ficam com dificuldade de entender isso. De entender, e aí, porque antes, na nossa época, a gente já entrava para aprender de fato a ler, né? Já entrava para ser alfabetizado, mas porque a gente teve essa etapa do brincar antes, fora da escola, Exatamente, né? E agora a gente está com as crianças mais cedo dentro das escolas, né? E os pais já esperam isso, né? Então assim, primeiro que a gente tem que entender isso, a gente não tem como a gente comparar dois contextos diferentes. O contexto de hoje o contexto de antigamente era outro, né? Agora, se a gente quer comparar os dois contextos, então começa a liberar o filho de vocês para brincar. E daí vocês vão poder comparar com o contexto de antigamente, né? E o que seria esse brincar? É ter essa liberdade. Organiza a casa, para que a criança tenha liberdade. Porque às vezes fala assim, mas se eu não deixar na tela, o que ele vai fazer? Gente, a criança que se vire para fazer. Mas se ela não tem um ambiente que ela pode se virar para isso, aí é difícil, né? Aí ela vai querer realmente ficar na tela. Então organiza o ambiente, deixa os brinquedos mais expostos, adequados para a criança. Não necessariamente precisa de brinquedo, porque a infância é para imaginar, né? É uma corda para mim, para que serve? Para pular corda. Para a criança, vai virar uma cobra, vai virar uma linha no chão que vai ser uma ponte que eu vou passar, vai virar um laço de pegar um bezerro, vai virar um cowboy. Aí, e vai indo, né? Só pensei em poucas coisas, mas na mão de uma criança é infinito essa possibilidade. Então, cuida com o ambiente, para que não tenha nada que vá trazer risco de vida à criança, porque certos riscos também são importantes. Sim, certos machucados também são importantes, né? Eu sou a menina do movimento, a minha perna é toda ralada, né? Porque eu tive muito isso, muito movimento, né? Mas faz parte. Até o machucado, acho que a Calmon falou sobre isso, né? Que até o machucado vai ensinar a gente em várias questões, né? Na parte motora, vai ensinar que aquele movimento não funcionou daquele jeito. Então, agora deixa eu pensar e planejar motoramente o meu corpo para ver como que eu faço, né? Até se a gente quer que a criança aprenda a escrever, né? Que é o foco, pensando aí nos pais, como que ela vai saber como que ela porta o corpo dela se ela não teve experiências motoras? Então, a gente tem uma parte no cérebro que se chama córtex motor, mais ou menos como se fosse um marquinho aqui, a localização dele. E lá tem uma partezinha que é a área que faz todo esse planejamento motor. Mas que para que essa área exista, a criança tem que ter essa liberdade de movimentar. Ela precisa subir e descer da cadeira sozinha. Se ela precisar de uma ajuda que seja pouca, ela precisa subir uma escada, ela precisa jogar bola, ela precisa correr, ela precisa baixar, porque o cérebro vai armazenando, como se fosse gavetinhas, vai armazenando. Digamos que ela chega para subir numa escadaria a primeira vez, num apartamento. Aí o cérebro olha lá e fala, vem cá, vamos abrir essa gaveta aqui, ó, eu tenho essa experiência, porque eu já subi uma escada diferente, foi desse jeito, ó, eu tenho essa experiência aqui que eu treinei o equilíbrio aqui, eu tenho essa experiência aqui, agora eu vou juntar tudo aqui, vou organizar o meu corpo e vou. Entende? Para que serve esse brincar? Esse brincar serve para isso, para dar bagagem para o cérebro da criança, para saber como se posicionar ao longo da vida. Para dar repertório de experiências, né? Exatamente. E aí pegando esse gancho do ao longo da vida, né? Quais são os impactos positivos, né, desse movimento, do brincado, do ter esse repertório de experiências? Que impactos que isso vai ter na vida escolar, lá no fundamental, no médio, no mercado de trabalho? Quais são os ganhos da psicomotricidade bem trabalhada, né, na infância para um adulto? Eu lembrei eu assisti uma live também, que ela trouxe um artigo que foi feito numa universidade americana, relacionando o movimento com as questões sociais. Quando a gente pensa em escola, a gente pensa muito nisso, né, no social. E aí estava falando que essa pesquisa descobriram que as crianças que praticavam regularmente e um público de crianças que não. E as crianças que praticavam, elas tinham mais facilidade de se relacionar com o outro do que as outras crianças. Porque o que o cérebro entendeu? Que se eu não consigo dominar uma coisa que é minha, que é o corpo, porque quando a gente faz um movimento, um exercício, é exatamente isso que a gente está ensinando para esse corpo.
Não é só saúde, qualidade de vida. Você está ensinando para esse corpo como que ele lida com ele mesmo. Se eu não sei fazer isso com o meu próprio corpo, como que eu vou lidar com o outro? A Sara tem uns pensamentos diferentes, tem uma filosofia diferente, valores diferentes. Como que eu vou conseguir chegar e ter um papo legal com ela, sem que aquilo eu fale, ai, ela é chata demais para mim, não quero. Né? Então, é legal essa informação, porque até na questão social vai impactar muito. Né? Na questão motor, o que vai acontecer? É uma criança que vai ter mais liberdade, porque vai ter mais domínio de si. Pensando em autocuidado, é uma criança que vai ser mais capaz de cuidar de si mesma, sem que um outro venha atrás, pensando lá na escola, né? Sem que uma outra pessoa tenha que chegar lá e fazer alguma coisa com ela, né? Ela não vai precisar. É uma criança que vai, quando não gostar de alguma coisa, eu não gostei, não quero que você faça isso, entendeu? Então parece pouca coisa, mas não é, porque o cérebro entende que se ele domina o corpo, ele domina qualquer coisa fora dele. Relação social, relação de autocuidado, autonomia motora, autonomia e independência na vida diária, né? Impacta muito. E entender lá na escola e pegar e a professora explicar e falar, não, professora, eu não consegui entender. E ela explica de novo e ela não vai ter vergonha, medo, nada. Por que não? Ela tá aqui, ela tá para me auxiliar, eu posso sim perguntar para ela. Então tem esse domínio. Pensa aí na sua mente, e vocês também, crianças que são mais quietinhas. Elas dificilmente são aquelas crianças que falam muito. Exatamente por isso, porque o cérebro entendeu que se o corpo está muito parado, então ela fica mais com a boquinha quietinha, porque ela não sabe como que o outro vai falar. E como eu não sei me defender muito, então eu tenho medo. Eu fico na minha. Tá, isso tem alguma coisa a ver com timidez? Então, uma criança tímida seria muito interessante ela ir para fazer atividade física para perder essa timidez. Sim, né? E não necessariamente fazer algum exercício, algum esporte que seja coletivo. Porque às vezes... É saber dominar o seu próprio exatamente. corpo. Pode ser alguma coisa particular, algum esporte que é individual, né, que não seja em grupo. Algum atendimento, como por exemplo o meu caso, né? Eu faço atendimento de psicomotricidade só com a criança. Então eu vou na casa da criança e faço atividade com ela. E essa criança está se desenvolvendo social. O social também não tem a ver com estar junto com outras pessoas. Isso é uma parte dele, né? Mas então é praticar. Aí a grande campeã é a natação, né? Todo mundo leva para natação. E eu acho ótimo, na nossa região é muito quente, né? Então a gente tem que prevenir afogamentos. Mas não necessariamente. Pode levar para fazer uma academia, se tiver a idade adequada para isso. Pode levar para fazer um atendimento como o meu caso, né? É difícil achar horário na sua agenda, né, Keila? Que eu tô tentando, próximo tá assunto, difícil. Vamos lá. Mas então você vê hoje um adulto mais tímido, né? Provavelmente ele não teve A gente tem um exemplo de um aluno que já foi de vocês e que não é mais. Eu acredito que pela mãe eu possa citar nomes. A Naira, né? A Naira tem 2 filhos e o mais velho dela. Ela colocou ele, ela teve essa percepção desde cedo. Ela colocou ele para fazer exercício físico por causa disso, dessa questão social dele. E o quanto que ele é diferente. É outra criança. E ela manteve isso ao longo da vida dele. E ela sempre estimulou demais isso na vida deles. De fazer exercício para a vida. Não é por uma questão estética, não é simplesmente por uma questão de saúde que tem o seu valor, uma qualidade de vida, mas para a vida, sabe? Então, assim, a gente tem esse exemplo aí claríssimo. Sim. E entrando nessa parte aí, quais são as dificuldades que surgem quando o corpo ele não é bem trabalhado, né? Então a gente já viu essa questão da socialização, né? De uma timidez. Que mais? Que outras dificuldades que talvez a gente encontre hoje que se tivesse sido, né, trabalhado corporalmente, a gente poderia evitar? Vamos pensar lá na escola, né? O sentar, as posturas corporais, né? Inclusive, aqui vou fazer um apelo para os professores. As crianças, quando estiverem sentadas nas cadeirinhas, procurem colocar cadeirinhas em que eles fiquem com os pés no chão.
Porque só de ficar com esses pezinhos no chão já passa uma informação proprioceptiva, mesmo com um calçado, que já traz uma questão de ponto de equilíbrio para a criança, para ela ter mais foco, mais atenção. Então, essas questões posturais, algumas coisinhas a gente já pode ir ajudando. Então, também impactaria nisso. Um corpo não bem preparado, não ter uma posição legal, influenciaria numa má respiração. Hoje, a gente tem muitas crianças que têm essa posição cifótica, né? O corpo curvada. Isso. Por quê? Porque não tem tônus muscular. E outra, por ficam demais nas telas e fica exatamente assim, né? Nós adultos, gente, presta atenção na sua posição. Você fica ali um pouquinho, já vai ficando mais relaxado, você já vai ficando. Você vai curvando, né? Aí, todo mundo aqui no estúdio. Todo mundo tá no estúdio aqui. Entendeu? E isso é natural nosso. Só que isso não é da criança. Você vai falar isso pra criança, ela vai continuar. Ela vai ficar. Então, a gente precisa proporcionar para ela experiências para melhorar esse tônus. Quais experiências, Keila? Andar descalço, em diferentes texturas, estimula tônus. Tudo que tem a ver com desequilíbrio estimula tônus muscular, porque é o cérebro que manda informação pro músculo. Tá andando no meio fio, tá balançando para lá e para cá o cérebro, músculo, tá balançando. Faz força aí, faz tônus aí, segura, porque a gente não pode cair. É exatamente essa conversa, entendeu? Olha só. Porque o cérebro tá preocupado da gente bater a cabeça, então ele não quer. Então, olha, se vira aí, meu filho, porque o negócio que tá tremendo aqui em cima, você tem que segurar a gente. Tudo que faz força. Então, em casa, vai no supermercado. Gente, usa a criança para ir lá e pegar uma coisa e trazer no carrinho. Chegou em casa, traz as comprinhas e é tônus muscular. Vai pegar alguma coisa, deixa essa criança levar uma coisinha de 1 quilinho, meio quilinho, leve, claro, né? Conforme ela vai ficando maiorzinha, a gente já deixa uma coisa maior. Então, a gente dá essas experiências também, auxilia na respiração. Eu toquei no ponto da respiração. Por quê? Quando a gente faz essa posição, a gente não tem só o pulmão que ajuda na respiração, tem o diafragma. Então, a gente está comprimindo aqui. Aí, a gente acaba respirando pela boca. São as crianças da respiração oral, né? Abre a boquinha e fica lá. Aí daqui a pouco a professora fala, essa criança é hiperativa, ela não para quieta. Não, gente, não tá chegando oxigênio no cérebro. Não é que ela é hiperativa, é que o cérebro não tá recebendo oxigênio, ele fez esse corpo levantar porque, eu vou morrer, você tem que levantar, sai daí. Então tem que esticar, abrir essa postura para a criança poder respirar. Então essas questões posturais aí também vão impactar no aprendizado da criança, porque ela não respira direito, ela levanta do lugar, começa aquela criança pentelha, que, né, a gente chama de criança pentelha, vai lá e fica mexendo nos outros, e pega um negócio aqui, pega um negócio... Pode ser isso, o caso dela. Como pode ser uma criança que tem dificuldade de equilíbrio. Porque na escola tem o quadro, ou tem a professora lá na frente, aí a criança olha para a professora, olha para baixo. Olha para a professora, olha para baixo. Para que o bom equilíbrio ocorra, essa cabeça ela tem que se movimentar. Aí eu tô aqui no celular, quando que essa cabeça se movimenta? Nenhum momento. Então a criança não teve experiências de movimentação. Aí ela chega na sala, tem que fazer isso, já dá uma náusea, ela não sabe o que aquilo é náusea, ela ainda tá aprendendo sobre ela vai levantar. Porque o corpo, de alguma forma, viu que não tá legal. Sinaliza, né? Então assim, até para ter atenção para aprender, atrapalha. Porque o corpo não tem... base motora para sustentar aquela criança ali sentadinha. Quando é que a gente desaprendeu a respirar, né? Porque o bebê, a gente nasce bebê, o bebezinho né, estica aquela barriguinha assim, enche o pulmãozinho, respira tão bonitinho, né? E a gente vai crescendo, vai desaprendendo a respirar. Aí tá todo mundo aqui tentando respirar direito, e vamos pra academia fazer musculação pra fortalecer esse músculo. Exatamente, mas lá na barriga também você ficava sentindo chutes, né? De certa forma eu tava fazendo os exercícios. Quando a criança é bebezinho, o que ela faz quando ela acorda? Espreguiça. O movimento tá sempre presente. Como você disse, em alguma parte da nossa vida, isso parou de fazer sentido. Enfim, N questões, né? Muito trabalho, dia a dia corrido, outras coisas mais importantes. E a gente vai tirando o foco daquilo. A gente vai perdendo o centro de nós mesmos, né? E até pra gente incentivar as crianças a terem isso, parte da gente, né? Tem uma mãe que eu tava conversando esses dias que ela faz exercício em casa. Então ela tem uns pezinhos ali. E ela falou que os filhos começaram a ver interesse naquilo. E eu falei,
super legal, pode deixar. Porque às vezes pensa, é peso de academia, não pode. Quem disse? Esse negócio de que diminui, né? Porque há muito tempo atrás você falava assim, musculação faz a criança não crescer. Gente, isso é mito. Isso não é verdade. Aí, ó, legal. Daqui a pouco eu trouxe uns mitos aqui pra gente discutir depois. Ai, Deus. Então isso aí já cai por terra, Já, né? não tem nada a ver. O que a gente tem que prestar atenção é que, assim, é claro que você não vai levar uma criança para uma academia, porque os aparelhos lá na academia foram preparados para adultos. Uhum. Né? Então, é óbvio. É claro que eu não vou deixar uma criança de 2 anos pegar um peso de 2 quilos. Cair no pé dela vai quebrar, gente. Não vou. Mas tem algumas coisas que é bem tranquilo. Meio quilinho, 1 quilinho, ensina para criança como é que segura, se cair machuca, faz parte da vida. Isso que você falou durante as aulas, né? Que a criança tá ali respirando com aquela boca aberta, né? Enfim, já isso é um toque também, né? Para os professores, para os educadores, né? Avisar para a família. Hã? Avisar para a família que talvez precisa, para dar um break de que a criança já deu. Ou mesmo durante a aula, né? Parar uns 5 minutinhos que para ali, respira, né? Vamos levantar, vamos alongar, né? Vamos dar uma andada pela sala, vai para frente, vai para trás, vai para o lado, vai para o outro. Usa os animais como, por exemplo, você quer fazer atividades assim para despertar as crianças, né? Usa os animais. Vamos imitar o movimento do elefante. Vamos imitar o movimento da girafa. Gente, é ótimo. Porque primeiro que eles vão imitar realmente. Porque o leão... eles compram a história de uma forma... O leão é com as 4 mãozinhas ali, né? As 2 mãozinhas e o joelho ali no chão. Se a professora ficar em pé e fazer... Não, tá errado. Leão não é assim, é lá no chão. E isso é ótimo porque, pensando na escrita, a gente pensa geralmente nos dedos, né? Na pinça. Ai, gente, olha, antes de começar aqui, esse movimento começou aqui em cima. Então, a gente tá brincando lá do leão, né? Essa mão tá espalmada no chão. A gente tá trabalhando com força de arco palmar. O que é isso? É isso aqui, ó. Quando eu tô mexendo aqui, eu que sou magrinha, é fácil, né? Prestar atenção, ó, quantas inervações, musculaturas a gente tem. E não é aqui. Ela começa lá de cima, que liga aqui, que daqui liga aqui, e daqui vem pra cá. Então, se eu não tenho uma criança que tem força aqui em cima, como que eu faço isso? O parquinho maravilhoso. O parquinho foi feito com base na ciência. Não é simplesmente um lugar para brincar. Lá, o gira-gira, todo parquinho tem, né? Um gira-gira é um balanço. Não acabei de falar que para estimular o equilíbrio a cabeça tem que balançar? Gira-gira e balanço. A criança tem que ter força nesses dedinhos aí para segurar lá e fazer a posição, a pega, né? Para poder fazer a escrita. Tem que escalar, Primeiro, né? ela tem que fazer força com esse ombro. Então, escalada. Hoje não se vê tanto, né? Nos parquinhos que tinha antigamente aquelas argolas que você ia pendurando. Tem as barras, né? Também que dá pra ir saltando. Também nem as barras. Tem criança que, assim, de 5, 6 anos, que a gente já esperaria que elas conseguissem fazer isso. Tem criança muito menos que isso, tá? Que faz. Quando ela tem essa vida bem ativa, faz. Mas tem criança de 5, 6 anos, gente, que não faz isso. E é uma coisa que já tinha que estar fazendo, assim, é assustador. E como que a gente quer que ela pega e vai escrever? Ela tinha que estar fazendo esse movimento primeiro, porque ela está fazendo força com esse braço. Aí o que acontece? Ela não tem toda essa força, ela vai lá escrever. Aí ela começa a dizer, meu braço tá doendo, minha mão tá doendo. E é verdade, não é mentira. Não é que ela tá fugindo dali. Tem essas questões de que é fuga, porque às vezes não tá bacana. Mas tem essa questão motora. Você citou a academia. Não fadiga músculo? Que às vezes a gente sente tanta dor que fala, hoje eu não vou, não. Tá doendo. Mas é normal. Não foi estimulado. E aqui no caso da criança é exatamente isso. Esse músculo não foi fortalecido. Ela sente dor. É verdade, ela sente dor. Então a gente tem que dar base. Só uma brincadeira bobinha de brincar com de imitar os animais ali no chão, a gente está trabalhando isso. Por quê? Porque a criança vai espalmar a mão no chão e ela vai ter que jogar o peso do corpo dela ali. É uma musculação. Que dentro da área da educação física a gente chama de calistenia. Né? Quando a gente faz exercícios sem pesos. Com o peso do próprio corpo, só né? o próprio corpo. Então a gente está fazendo uma calistenia ali com as crianças. Que bonitinho. Gente. Então, sei lá, eu quero fazer uma atividade de cores, né? Que nem eu trouxe ali as bolinhas, tem várias. Então eu vou deixar
uma cestinha num lugar, as bolinhas na outra. E vocês têm que ir imitando o movimento do elefante no chão, até chegar lá. E aí vai levar lá e vai ter as cestinhas de 3 cores diferentes, azul, amarelo e vermelho. Vão fazer pareamento. Tá trabalhando alfabetização? Com certeza. A área da Sara. Tá trabalhando o corpo? E muito. Ó, só nessa... Aqui foi tônus muscular, foi equilíbrio, foi consciência corporal, coordenação motora grossa e fina. Porque fina não é só rasgar, amassar. É tudo que tem controles dos pequenos músculos, que são rosto, braços e mão, pernas e pés. Então, se a gente coloca isso e entende esse corpo da criança dando esses sinais pra gente, a gente dá essa pausa, a gente vai melhorar o foco dela. Agora eu vou conseguir ter a atenção dela porque eu dei o break que o corpo dela precisava. Eu vou conseguir prestar atenção e falar, não, tem alguma coisa errada com esse corpo. Ó, papai, percebi isso. O que você acha da gente levar para fazer uma avaliação? Né? Porque o profissional lá fazendo uma avaliação vai ajudar também lá na escola. É interessante isso porque, assim, a gente, enquanto na parte mais pedagógica, né, a gente observa o aluno, a gente percebe, ou às vezes uma inquietude fora ali da curva. A gente percebe talvez uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno, alguma coisa assim, né? Mas essa parte motora, né, a gente acaba não tendo tanto esse olhar, né? De talvez indicar, olha, aqui é interessante você fazer um funcional nessa criança, aqui é interessante você, né? Então, ó, vou dar alguns exemplos de sinais pra gente prestar atenção. Sentar. Tem um sentar meio estranho. Você olha esse meio estranho. Andar. A hora de andar e de correr, tem um andar e um correr também muito estranho. Tipo assim, vai arrastando o pé no chão, ou vai andando meio igual aqueles bonequinhos de posto, meio desgovernado. Criança que cai muito, sem bater em nada, nela mesma. Tropica, né? Vai tropicando e cai. Criança que senta em W, é criança que precisa de profissional da área motora. Criança que explora demais a ponta do pé, a gente tem que cuidar aí. Tem N fatores envolvidos na ponta do pé. Mas tem também parte motora de um fortalecimento ali que precisa também. Então, são alguns pontos que tanto em casa os pais podem prestar atenção, como os professores na escola. Né? A criança que abre muito a boquinha, que tem sono demais, que brinca muito no chão, pode também ter a ver com a parte motora. Como pode ter a ver com questões de vitaminas e falta de sono e tudo mais. Sim. Né? E a gente tá falando bastante do movimento em relação ao preparo para a alfabetização. E quando a gente pensa no raciocínio lógico também, né? No que o movimento, ele, né? O que a mente tem que fazer, pensar, que caminhos que tem que andar para Eu vi se desenvolver. Um videozinho no Instagram, 2 rapazes, já, sei lá, talvez 20 e poucos anos, e eles estavam atravessando de um lugar para outro, na faixa de pedestre, só que estava alagado. E eles ficaram lá, o vídeo durou, gente, assim, vários minutos. E eles não atravessaram, porque eles não sabiam como que corporalmente eles iam fazer aquilo para enfrentar aquela poça d'água. Então, assim, que consciência lógica, que organização que esse corpo teve lá quando era criança? Nenhuma. Porque a gente também esquece que a criança vai ser um adolescente, vai ser um jovem, vai ser um adulto, vai ser um idoso. Né? Então, a gente não prepara só para a alfabetização, a gente prepara para a vida. Né? E aí, quando a gente pensa lá nas letras, né? Tem algumas letrinhas que são muito parecidas. Né? Então, tem questão de lógica, de percepção, de orientação espacial, orientação temporal, que aquela criança precisa. E ela primeiro precisou aprender no corpo, para depois ela aprender lá. Né? Questão de espaço. Eu trouxe um exemplo aqui, vou mostrar, vamos ver se vai dar para todos verem. A gente tem muitas dessas atividadezinhas aqui na escola, né? De preencher pontinhos, pontilhados. Às vezes tem muitas crianças que têm muita dificuldade de preencher isso daqui. Primeiro que coordenação motora fina, como vocês lembram, dos 7 passos, é a última que vai aprender. Então, para a criança coordenar o movimento em uma folhinha, que é um espaço bem pequenininho, e numa parede, numa cartolina, no próprio chão, bem mais fácil. Então, que passos que a gente faria até chegar aqui?
A corda. A gente pega a corda e estica lá no chão, retinha, a criança vai andar lá. Não é um pontilhado? Que ela tá ali passando por cima. Não tem uma corda, Keila? Ótimo. Usa um carvão, um giz, uma fita adesiva. Uma dessas coisas você vai ter. Risca e faz. Faz aqui, nesse daqui tem várias ondinhas, né? Então você vai fazer de várias formas com a corda também. Ondulações, como se fosse, as crianças falam que é como se fosse subindo a montanha, descendo a montanha, subindo a montanha. Então faz tudo isso grande, no corpo. Tá, agora aprendeu no corpo, então vamos para uma parte um pouco menor, mas nem tanto. Pega uma caixa de areia. E agora a gente vai fazer isso ali com o dedo, ou com o pincel, ou com outro riscador, enfim. É com tinta, né? Nossa, tinta é a loucura das crianças e dos papais também, né? Até que ela vai chegar aqui. Então a gente vai construindo essa lógica a partir do corpo. Então a gente pegou uma coisa grandona e foi destrinchando, destrinchando, destrinchando até que vai chegar aqui. Né? Com 5 aninhos, né? Aqui já vai estar 5, 6. Porque se você der isso para uma criança de 2 anos, ela vai fazer isso aqui. Ela não vai ter percepção. E entenda também que ela precisa da maturação neurológica para isso, para ir entendendo. Mas o corpo dela lá, de 2, 3 anos, já foi sendo ensinado. Já foi sendo preparado. Eu andei em cima da linha. Quando eu era pequenininho, isso o cérebro dela que vai lembrando, que foi fazendo aquilo. E agora vai chegar aqui, já vai ter uma consciência melhor, vai raciocinar mais, já vai entender mais o que é para fazer aquilo. Então, a gente tem passos para ir seguindo. A Vanessa, quando esteve aqui, né, a gente falou sobre a pedagogia... Ai, gente, qual foi o termo que ela usou? A metodologia da folhinha. A metodologia da folhinha, né? Que é fazer essas tarefinhas. Depois a gente até coloca aqui a imagem depois. Para a criança, né, o pontilhado ali. E já era, né? Já foi. Hoje a gente sabe que já... De novo, gente, só compara com textos iguais. Iguais, Então, lá atrás era dessa forma, mas aí hoje a gente tem adultos não funcionais, né? Que tem toda essa dificuldade de não saber como é que pula uma Você falou a palavra poça, certa, né? Exatamente. Aqui a gente vai funcionar esse corpo. A gente vai preparar esse corpo para que então ele seja capaz de ir lá para 5, 6, 7, ser capaz de realizar isso. E aí daí para frente realizar muito mais, né? A escrita, a leitura, juntar as letras, juntar as palavras, enfim, né? E ir avançando conforme houve essa mutação, conforme esse corpo foi preparado, né? Assim, lembra que o corpo existe, né? O cérebro não está ali só de enfeite, né? Tem um corpo por trás dele, né? Então a gente tem que dar base para ele. E a gente fazendo isso, respeitando esses processos, mas não tenha dúvidas, vai acontecer, né? Porque essa criança foi preparada, ela teve base. E outra coisa, né? Que acho que a Vanessa que falou, né? É da gente tomar cuidado, forçar a criança. Eu conheço crianças, inclusive, que tiraram de outras escolas e foram lá quando era excelência. Foram para lá exatamente por isso, porque era uma educação chata, que não tinha prazer, né? A gente perdeu isso. Gente, eu lembro o nome da minha professora da educação infantil, porque existia prazer, porque era uma coisa legal. Eu tenho foto dela até hoje. Descobri outro dia ainda onde que ela está trabalhando. Né? E falei com ela por telefone. Nossa, foi assim uma vivência o máximo para mim. Né? Então assim, tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso. E como que vai ser isso? Gente, a conversa da criança é brincadeira. O mundo dela é esse. Né? Eu sou da área do movimento. Se a Sara me chamar para conversar sobre isso, eu vou ficar horrores falando, porque o meu mundo é esse. Com certeza, se for pegar algum assunto que é de domínio, que ela ama, ela vai ficar. Então, a criança é exatamente essa. O mundo dela é o brincar. Ela entende as coisas por aí. Né? É por aí. E tudo a gente consegue com a criança no brincar, né? Brincar. Falando a língua dela, né? Até quando ela está desregulada. Se você senta no chão e começa a brincar com ela, daqui a pouco ela vai se acalmar e ela vai contar para você o que aconteceu. Começou como? Você deu um tempo para ela e entrou no universo dela, que é brincadeira. Então, entra nesse universo da criança, embarca, que até a própria criança vai direcionando pra gente,
apontando qual é a dificuldade que ela tem, onde que ela vai mais de boa, né? Que nem você falou, tem as crianças que são mais quietinhas. Então, eu não vou fazer essa criança fazer um auê grandão, porque não é do perfil dela. Mas eu também prefiro, eu preciso estimular ela, porque também ficar quietinha demais não dá. Ela precisa ser cutucada. E a outra já é um foguete. Ela precisa aprender a dar uma respirada, porque ela precisa de atenção para aprender alguma coisa. Então, a própria criança vai mostrando pra gente isso. Esse é o universo dela. É uma delícia. Uma delícia. E olha o desafio do professor, numa sala com vários perfis, né? Como equilibrar tudo isso? Deus, Então, gente, valorizem os professores, tá? Hein, Keila? Vamos falar então um pouquinho sobre mitos e verdades? Eu separei aqui alguns e você vai falando aí para nós. Crianças que engatinham antes de andar têm mais facilidade na escrita? Sim, verdade. Verdade? Verdade. Então vamos lá. Ó. Crianças que engatinham antes de andar têm mais facilidade na escrita? Tem. Por quê? Vocês lembram que a gente acabou de usar o exemplo de andar igual os bichos? Ela já tá fortalecendo ali o braço dela, né? Aí também tem uma coordenação bilateral, porque os dois lados estão fazendo o mesmo movimento ao mesmo tempo, mas de forma simultânea, alternada. Na escrita, isso acontece também. Porque, ó, um lado meu tá escrevendo, mas o meu outro lado ele tem que me dar apoio, porque senão eu não escrevo, né? Então, quando a criança está engateando, ela está também estruturando isso. E é a primeira ato motor dessa criança que ela vai decidir o que ela vai fazer. Porque até então, tudo era trazido para ela, agora não, agora ela engatinha para onde ela quiser. Né? Entendeu? É o primeiro ato que ela vai. E outra, gente, assim, pode deixar a criança engatinhar em todas as estruturas. Porque em várias estruturas que ela vai engateando, ela vai fortalecendo mais. Porque no início da vida, as partes que têm mais estimulação proprioceptiva vai ser as mãos, os pés e ali a boca. Por isso que a criança pega e coloca tudo na boca quando é bebezinho. Então, ó, esse engatinhar aí pode ser em várias estruturas diferentes. Mas a gente... pode falar, desculpa. Não, era isso. Não, mas a gente quer apressar as coisas, né? A criança tá engatinhando, a gente já quer colocar ela pra andar. Andador? Pra andar, né? Taca fogo no andador. Taca fogo. andador. Olha aí, ó, mais um mito ou verdade, Keila? Andadores ajudam o bebê a andar mais rápido e melhor? Não, gente, mito ou verdade? Mito. Joga fora. Ó, primeiro que não tem nenhum órgão que aprove isso, tá? Por quê? Quando a gente vai pensar em questão de vida e morte da criança. Ela tá no andador, então ela pode ir para qualquer lugar. Então ela pode correr o risco de cair e bater a cabeça. Então o que mais acontece é exatamente isso. Da gente ter aí essas crianças que tiveram batidas de cabeça grave. Outra coisa, quando a gente pensa na questão corporal, a gente tem fases que a gente espera. Lembra que eu falei que a primeira coisa que a criança faz é o domínio do pescoço? Ela fica com o pescoço durinho. Depois ela vai levantar um pouquinho o peitoral, que ela vai colocar a mão assim, levantar como se fosse uma cobrinha que levanta o corpo. Depois ela vai aprender a rolar. Aí ela vai aprender a sentar com a ajuda de alguma coisa, sozinha, vai engatinhar. Engatinhar não é um marco de desenvolvimento, nem todas as crianças engatinham, algumas sim. Mas como engatinhar, ele tem muito benefício, propicie o engatinhar para sua criança, estimula ele para engatinhar, porque vai ser ótimo. Como vocês já viram, vai ajudar lá na alfabetização, mas também vai ajudar em outras fases de desenvolvimento. E aí, se a gente pega e coloca um bebê de 7 meses num andador, você está ferindo a coluna dele, porque a gente espera que seja em pé lá para 9 meses, porque daí já tem uma estrutura óssea, muscular, esquelética um pouquinho melhor. E a criança que começa a ficar em pé. Mas a gente estimular o andar, pega na mãozinha assim e vai indo. A partir dos 9 meses também, frente, dos 9 porque meses a gente porque todo mundo acha assim, um ano tem que andar, né? Um ano tem que andar. Não, a criança tem um tempinho aí, até 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, que a gente espera que ande. Então tem um prazo aí legal, né? Mas é mais legal a criança tentar por ela mesma. Porque para a criança andar, primeiro ela precisa aprender a cair. Então ela tem que levantar e cair. Às vezes a gente coloca capacete,
coloca um protetor de joelho. Vocês já viram na cheia aqueles Já negócios? vi. Ai, Deus, joga fogo nisso também, gente. Jumper, que você coloca a criança, ela fica pulando lá. Presta pra nada aquilo, só atrapalha, só atrasa o desenvolvimento da criança. Mais um mito ou uma verdade? Deixa eu ver aqui. Vamos ver, hein? Escrever no ar ou na areia ou com tinta antes de escrever com lápis ajuda na alfabetização? Ajuda, a gente conversou isso, né? Falamos sobre isso. Inclusive, antes de vocês fazerem isso, de pensar em... Porque a gente sempre pensa assim, ó, vamos levar a criança então para rasgar coisa, para amassar e tal. Lembra do que eu falei antes. Leva primeiro para se pendurar, para fazer força lá no braço, para depois você pensar em força de arco palmar. Subir na árvore, né? Subir na árvore. A gente não vê mais crianças subir na árvore. Acho que com quem foi? Acho que foi com a Vanessa. A gente não vê criança com gesso, né? Mas... faz parte. Ai, ó, fui super ativa, graças a Deus nunca quebrei nada. Só uns cortes, uns ralados, ponto. Mais uma, ó. Quanto mais cedo a criança começar a escrever, melhor para a alfabetização. Mito. Verdade ou mito? Mito. Primeiro que se a gente força essa criança, além da gente atrapalhar a questão emocional, a questão dela do prazer, como a Vanessa falou, pela educação, a gente também vai atrapalhar esse processo que a gente já conversou antes, da parte motora. Porque lembra que eu falei para vocês que a coordenação motora fina dentro da psicomotricidade é a última, que o primeiro a gente vai estimular o tônus? Então agora se preocupa muito em oferecer para brincar com bola de diferentes formas em tamanhos, que essa criança jogue, que essa criança segure, role, chute, faça cesta, que essa criança corra para lá e para cá descalço, areia, grama, terra, que ela carregue coisas. Porque esse ato também de transferência de um lado para outro também é coordenação motora fina. Vamos tirar da cabeça que coordenação motora fina é só aqui, ó. É só mexer com coisinha de mão. Não é. Tudo que a gente faz, movimento de braços e pernas, a gente está fazendo estimulação para coordenação motora fina. Neurologicamente falando. Porque tudo parte do cérebro. Para a informação para o corpo. Ótimo. E uma última aqui para a gente encerrar esse quadro. Atividades lúdicas são mais eficazes para o aprendizado do que exercícios repetitivos. Verdade ou mito? Tipo esse. Esse é um exercício repetitivo. Babebi, bobu. Exatamente, é verdade, gente. A ludicidade também, como eu falei, né? O brincar é o universo da criança, o lúdico também é. Eu espero que uma criança pequena, quando pega aqui a minha caneta, que ela não risque. Eu espero que ela pegue e vire um microfone, que vire uma espada. É isso que eu espero dela. É porque o universo dela é o lúdico. Por meio do lúdico ela vai entendendo. Eu tenho uma menininha que eu dou aula de 3 anos. E a mãe dela ainda não colocou ela na escola, né? Eles estão vendo para agora que ela vai fazer 4 no meio do ano. Então, ela pode entrar agora ou no próximo ano. E ela faz natação e faz comigo. A menina já identifica letras, mas eu já fiz isso com ela? Nunca. Só fazendo estimulação corporal. Ela sabe associar, é o que a gente chama de pareamento, né? Então tem uma cartinha lá com a letra e tem as letras de plástico, sabe? Na Conectoys tem, gente, tá? Tô fazendo propaganda aqui, prefiro de madeira. Então pega ali a letra e aí ela já relaciona. Aí outro dia a mãe dela mandou um vídeo para ela que ela está cortando com tesoura com 3 anos. E ela tá com uma coordenação motora fina muito boa para a idade dela. E a mãe dela sempre deu oportunidade para ela. Ela tem a perna raladinha, porque já tem uns machucadinhos, mas ela tem esse corpo dominado. E cada vez mais ela vai diminuindo esse machucado. Porque às vezes a gente fala, não vou deixar porque machuca, mas para não se machucar tem que deixar. Né? Então funciona. Se vocês quiserem contato desses pais, eu passo para vocês verem que é verdade, funciona. Então ela já está sabendo cores, ela já está sabendo relacionar letras. Nunca fiz isso com ela. Né? Então a mãe dela brincando com ela que vai contando. E ela tem na vida dela a leitura. Né? A importância do ambiente bem preparado, exato, né? Que a gente começou lá no início falando, da genética, da maturação e do ambiente. Então, prepare esse ambiente para sua criança, dê potencial para ela de estimulação
porque ela vai dar resultado. E escolha uma escola que pense dessa forma, que prioriza o brincar, o lúdico na educação infantil, que prioriza o brincar significativo ao invés de atividades mecânicas e repetitivas. Keila, vamos marcar parte 2, muito bom. Não é, gente? Acho que eu falei pelos cotovelos, hein? Nervosa que sou. Você sendo você, jogando pra fora tudo que tá aí dentro, pulsando. Foi muito bom contribuir. Eu, assim, fiquei super feliz. Eu já tenho um papo com a Sara antes de vir Sapiens, né? Quando eu era excelência, ela já tinha essa visão, a gente já conversava e a gente se identificava muito por isso, porque eu sempre tive essa visão, né? Eu tive uma educação infantil assim. Eu tive um ambiente assim numa escola pública. Nós estudamos juntas, como ela disse, não cabe falar o nome, mas aquele período foi para mim muito triste. De uma educação que para mim não foi bacana naquela época, né? E quando eu me formei, eu falei, não, eu quero ser um profissional diferente. Eu quero ser um profissional diferente que respeita esses processos e que entende como é que ocorre cada coisa, né? Então, assim, eu fico muito feliz de vocês terem esse ambiente e que oferta isso para as crianças, sabe? Então, assim, papais, deem valor, porque vale a pena, tem embasamento, não é achismo, né? Tem um processo. Tá com dúvida? Pergunta. Não sabe como que é isso? Vai e procura, estuda, né? Vou até deixar de indicação esse livro aqui, ó, para vocês entenderem um pouquinho mais sobre a psicomotricidade. Ele tem umas falas um pouquinho mais para profissional, mas tem muita coisa que vocês vão conseguir entender. E o legal, ó, é que para cada coisinha que a gente falou aqui, tônus, equilíbrio e tal, ele traz ideias de atividades com coisas simples. Pneu, corda, banco, coisas dia a muito dia, simples. né? Exatamente. Que pode incrementar, sabe? Não só lá na escola, como nesse ambiente em casa que a gente falou. Porque, igual a Sara também já falou em outros podcasts, que a extensão na casa também precisa acontecer, né? Essa conversa tem que estar sempre junto. Então, vá atrás, questione, pergunte o que é para você entender o que você está oferecendo e tenha total segurança de que vocês estão num ambiente ótimo. Eu não tenho filhos, mas se tivesse... levaria. Estará lá, né? Temos turmas baby a partir de 1 ano, tá, gente? Olha que legal, a prática da estimulação olfativa, massinha com cravos da Índia. Teve uma vez que eu fiz com a Nina, uma bandeja assim com água e coloquei... Lembra? Pau de canela, camomila, erva doce. Ai, aquele cheirinho gostoso, aquela... Além de trazer memória... essa memória olfativa, como você falou, você também estimulou a questão proprioceptiva, que é o que é isso? A criança precisa disso. Sabe aquela criança que quando escreve, ela rasga muito, muito forte, que chega a rasgar a folha, ou é bem fraquinho que você não vê nada? É uma criança que não teve muita estimulação proprioceptiva. Não teve isso, contato com textura diferente, pegar nas coisas rígidas, coisas molengas, não teve. Então, essa mãozinha aí não sabe. Mas tem uma fase que é esperada, né? Então, até 2, 3 anos, a criança ela tem uma coordenação motora fina muito ríspida. Como que a gente quer que ela vai escrever? Ela não vai escrever, porque é muito grosseira. Pega a criança de 3 anos com um bebê. Se você não cuida, ela vai machucar o bebezinho, porque ela é grossa no movimento dela. Sim. Que é a hora da gente trabalhar essas outras coisas que são grossas. O que mais que você trouxe aí pra nós? Aqui é um manual de atividades para crianças pequenas. Também tem ideias de brincadeira da educação infantil. E aqui é mais relacionado à fala, né? Isso daqui, eu sou da área de educação física e psicomotricidade, mas eu preciso entender a criança como um todo. Então, eu fiz um curso de estimular como que a questão da estimulação motora influencia no desenvolvimento da fala. Então, eu achei legal trazer por conta disso. Esse daí é legal todos os pais terem, porque ele traz uma tabelinha mostrando as letras. Porque, às vezes, a criança tem 3 anos e a gente pede para ela falar grilo. Ela vai falar guilo. Porque ainda não é hora do R ser estabelecido. Então, é legal para a gente ir acompanhando. Não tem a carteira de vacina, que a gente vai acompanhando os marcos motores que vão... É a mesma ideia. E esse daqui é um livro que não tem imagens. E aqui fica até uma sugestão.
Quando a gente ofertar a questão de livro para crianças pequenas que estão ainda em processo de aprender, vamos trazer coisas concretas. Eu não sei se... Eu acho que eu falei. Questão de abstração, né? O cérebro da criança, até 2, 3 anos, ele está no mundo abstrato. Piaget fala sobre isso. No mundo da imaginação. Né? Então, por isso que ela consegue olhar a caneta como um microfone. E para ela é um microfone. Né? Ela não vê uma caneta, ela vê outra coisa. Por isso que ela está no mundo da abstração. Então, se a gente pega livros e traz livros para falar sobre letras, cores, números, isso não é concreto. Né? Porque a criança, ela precisa saber coisas concretas. Né? Então, agora, um menino, ela sabe o que é um menino, ela já viu em algum momento na vida dela. Né? Animais que são mais fáceis, né? Gente, eu vou mostrar um pinguim pra quê? Nem tem aqui, na nossa região, né? Então, pensa nisso também. O nosso material da educação infantil, ele fala já muito... ia falar isso. Sobre... Você já, né? Ele fala sobre a mata, sobre a parte, né... Ele foi produzido aqui na região amazônica, na nossa região. Então, tem muita coisa cultural. Exatamente. As nossas crianças estão tendo contato com o que realmente eles vão encontrar. Dá para entender, porque vocês vão ver o material lá do Sapiens. Eu não vi isso, tá? Mas sabendo a linha de desenvolvimento, a minha percepção é essa. Que vocês, com certeza, não vão ver lá dentro desse material algo que é fora do desenvolvimento esperado da criança. Você não vai ver lá nesse material. Você vai ver algo que é esperado, entende? Porque tem ciência envolvida por trás. É sobre isso. Entendeu? Aí o pai olha lá, não, mas são livrinhos fininhos, não sei o que e tal, né? Mas não entende que tem um método por trás, né? Tem abordagem, tem estudo, tem coisa que realmente a gente não precisa de nada grosso, porque é produção da criança, é vivência, né? E outra coisa, né? O tamanho do material. Sim. Educação infantil é uma coisa, porque asa daquilo que a gente falou. Se a criança vai riscar no papel, ela vai sair para fora. Se eu dou uma coisa mais ampla para ela tem um mundo ali para ela poder se organizar. Até que do mundo grandão, ela vai aprender a se organizar pequeno, que ela vai conseguir chegar numa folha A4, de boa, até que ela vai chegar num outro processo, que é a linha. É um outro bate-papo. Um segundo episódio de psicomotricidade. Hein, Keila? Eu já te convido para você conhecer o nosso material. Passa lá para ver como que a escola tá linda. A gente teve, né, o coquetel de lançamento. Confundi as datas. É. Ai, chorei horrores. Sério mesmo. Não, mas passe lá para você ver o espaço e conhecer o nosso material, que você vai se encantar. Olha só essa frase. A brincadeira e o lúdico fazem parte do universo infantil e são a melhor maneira de conseguir fazer a criança realizar exercícios e tarefas. A brincadeira gera engajamento, além de ajudar a criança a mergulhar na linguagem. Gente, não foi nada preparado. Nada preparado, viu? Abri na página, ó, assim, ó. Keila, brigadão. A gente sai daqui com o coração quentinho, tendo certeza da importância do movimento para a aprendizagem, para o desenvolvimento infantil, alfabetização. Para a vida. Para a vida. Para a vida. Obrigada, Sara. Eu que agradeço. Gostou desse episódio? Tenho certeza que você vai sair daqui, ó, com um monte de insights aí, pensando, puxa, eu não tinha pensado nisso. Curte aqui o nosso episódio, compartilha, já segue a gente aqui no nosso canal do YouTube e fique atentos que a gente vai trazer mais e mais informações sobre o universo educacional. Siga o nosso podcast Pode Educar, Sapiens Ensinar a Ser Humano.